Deus continue agindo nessa noite. Hoje eu trouxe um esboço para pregar uma mensagem baseada em 2 Timóteo, capítulo 2, sobre o bom soldado de Jesus Cristo. Porém, nosso irmão Júlio nos enviou o tema pela internet e eu decidi, estou mudando de casa. Lá na cidade São Félix, mudei e fiquei sem internet, a gente está fazendo contato para o pessoal do lugar e eu não tomei conhecimento, mas eu não estava obrigado a mudar o tema. Porém, eu tenho um esboço que eu pensei em pregar hoje dentro desse texto que foi lido. Peguei ele, olhei e desisti. Mas aqui, quando leram o texto e falou do tema, aí eu senti o desejo de pregar. Porém, como eu não estava com esboço, fiquei pedindo ajuda a Deus. Eu coloquei aqui uns tópicos que eu lembrei e conto as orações dos irmãos para que o Senhor continue falando nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Lucas 7, versículo 11. Concluindo, mudamos a mensagem agora, né? E contamos com as orações dos irmãos, em nome de Jesus. Lucas 7, a partir do versículo 11, já foi feita a leitura. É um texto curto, nós vamos ler novamente, para ficar bem vivo na memória, em nome do Senhor. E aconteceu um pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, vamos lendo o texto, dá para perceber que o texto fala de duas multidões. Uma que acompanhava aquela mulher, não é verdade, que seguia para o sepultamento do seu filho, e outra multidão que acompanhava Jesus. Porém, há um destaque aqui de outro grupo, que eram os discípulos de Jesus. Então, dá para entender que aquela multidão que seguia Jesus não eram discípulos de Jesus, porque estava seguindo a Jesus os discípulos e uma grande multidão. Amém? Glória a Deus. Discípulos são os alunos, os aprendizes. Jesus é o mestre. São os seguidores que decidiram seguir a Cristo, aprender com Ele, pois o próprio Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Também diz o versículo, não é verdade? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o mestre Jesus chama, os discípulos são os que atenderam o chamado do mestre e passaram a ser seus alunos, seus discípulos, seus aprendizes. E a multidão seguia Jesus por vários motivos que nós vamos tentar descobrir, pelo menos alguns aqui, em nome do Senhor. Porém, havia uma multidão que acompanhava aquela mulher que conduzia o seu filho morto para ser sepultado. E a pergunta é: quem estaria no meio daquela grande multidão que estava acompanhando a mulher para o sepultamento do seu filho? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É claro que nós não vamos dizer todos, mas vamos dizer alguns, baseado no texto, baseado na história, na tradição, na lógica, vai dar para entender mais ou menos quem estaria no meio destas duas grandes multidões que o texto nos apresenta. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Primeiro, naquela multidão que alguém chama a multidão da morte, não é verdade? Porque estava triste, acompanhando um jovem morto, e aquela mãe já tinha passado por uma luta tremenda. A Bíblia diz que ela era viúva, já tinha passado por um momento difícil, a morte do seu esposo, e agora o seu filho se encontrava morto, e ela dava passos para o seu sepultamento. Louvado seja Deus. Mas quem estaria no meio daquela grande multidão? Além de
ser multidão, o texto destaca que era uma grande multidão. Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, eu quero destacar aqui que estaria no meio daquela grande multidão a família daquele jovem que estava morto. Glória a Deus. Mas alguém poderia dizer assim: o texto não diz que tinha nenhum familiar ali presente, é verdade? Glória a Deus. Mas pelo menos estava ali, que o texto destaca a representação da família daquele jovem, que era justamente a mãe dele. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, a Bíblia nunca diz tudo. Possivelmente poderia ter um parente. Quando alguém morre, há uma comunicação entre os familiares, e é muito difícil ser alguém sozinho, só ele e a mãe. Às vezes tem um primo, às vezes tem um tio, não é verdade? Tem outro familiar, mais distante ou mais chegado. Existe um certo parentesco. A Bíblia só destaca a mãe ali presente. Mas não era necessário entrar em detalhes. Poderia ter outros familiares ou não. Mas o que nós sabemos é que havia ali uma representação da família daquele jovem. Só que a família daquele jovem não pôde mudar o quadro daquele jovem e nem resolver o problema daquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Quem estaria no meio daquela grande multidão que acompanhava aquele jovem para o seu sepultamento e a sua mãe? Glória a Deus. Os vizinhos. É uma questão de lógica, irmão. É mais fácil estar a vizinhança que conviveu. Na verdade, era uma multidão que era grande. Então, que conviveu, que participou do dia a dia deles, do que alguém distante. É claro que todos os vizinhos não estariam ali, mas uma representação, isso é uma questão de lógica, estaria ali presente para dar um conforto, para dar um consolo àquela mulher. Glória a Deus. Porém, irmãos, a vizinhança, os vizinhos que talvez muitas vezes pediram uma farinha emprestada, um pouquinho de azeite, conversaram um pouquinho na calçada, na verdade, eles não puderam resolver o problema daquela mulher e nem tampouco mudar o quadro, o estado daquele jovem. Louvado seja Deus. Quem estaria ali no meio daquela grande multidão da morte? Os amigos daquele jovem e daquela mulher. Aí alguém pergunta: os vizinhos não são amigos? Não, possivelmente. Mas, irmãos, tem amigos que nós fazemos às vezes amizade na escola, no trabalho, em outra rua que moramos, e aquelas pessoas continuam mantendo aquela amizade. Glória a Deus. É mais fácil ter num momento desse os amigos do que os inimigos, não é verdade? Então é questão de lógica. Se era uma multidão e era grande, os amigos daquele jovem ou daquela mulher estavam com a representação, participando daquele momento de despedida, na verdade, e de conforto para aquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, tem amigos que fazem de tudo por nós, mas tem problemas na nossa vida que os nossos amigos, por mais que queiram resolver, eles também não conseguem resolver, eles não podem resolver. Eles não resolveram o problema daquela mulher e nem mudaram o quadro daquele jovem que se encontrava morto, que era mais difícil ainda. Louvado seja Deus. Quem poderia estar ali no meio daquela grande multidão da morte? Os curiosos. Os irmãos já viram que nesses momentos, quando alguém morre ou tem uma coisa diferente, ou um acidente, sempre tem alguém que não é parente, não é amigo, mas ele é curioso, ele gosta de estar ali. Até se você se recordar na mente, você se lembra: fulano tem tal, onde tem um enterro ele está, onde tem um sepultamento ele está, onde tem tal coisa ele está. Então existem os curiosos que gostam daquilo por algum motivo, e possivelmente uma representação que estava ali também, mas o que eles tinham muito era curiosidade. Mas resolver o problema do jovem e da mulher, de maneira nenhuma, eles também não conseguiram. Louvado seja Deus. Quem estaria ali no meio daquela grande multidão? As carpideiras. Quem eram as carpideiras? As carpideiras em Israel eram planteadores profissionais. Nos velórios, nos sepultamentos, nesses momentos, eles eram pagos para chorar. Eram pessoas treinadas, eram pessoas que tinham técnicas, eram pessoas que, para compor esse quadro, não poderia ser qualquer um. Eles tinham que ser exercitados naquilo, eles tinham que ser emotivos, porque se eles não soubessem chorar no momento desse, eles pediam emprego. Tinha que ter habilidade para chorar, porque se alguém não estava chorando, quando as carpideiras começavam a chorar, as pessoas acompanhavam, porque não resistiam à influência do choro das carpideiras. Então as carpideiras estavam ali, mas você sabe muito bem, tem pessoas que até procuram viver o cristianismo, ele realmente se alegra com os que se alegram e chora com os que choram, mas muitas vezes não consegue resolver o nosso problema, que é tão grande. Na verdade, nós choramos com ele chora conosco, mas ele não tem capacidade de resolver o nosso problema. Assim aconteceu
aconteceu também ali naquele momento. As carpideiras que estavam lá, era uma tradição, era uma cultura em Israel, possivelmente elas ali estavam, já que era uma multidão e era grande, mas as carpideiras choraram muito, mas não puderam resolver o problema daquela mulher, enxugar lágrimas dela, glória a Deus, de uma forma maior, não só passando a mão, limpando as lágrimas que diziam, glória a Deus, e nem tampouco eles puderam também reverter o quadro de morte daquele jovem que estava sendo conduzido para ser sepultado. Louvado seja Deus. Quem estaria no meio daquela grande multidão? Um sacerdote. Geralmente ele acompanhava aquele momento, não é verdade, de caminhada para o sepultamento. Ele estava ali, uma representação religiosa também. Porém, irmãos, os religiosos que fossem, não puderam também fazer nada por aquela mulher, pelo menos o que ela mais precisava, que era resolver o seu problema. E o problema daquela mulher era grande, porque era o filho dela que se encontrava morto. Glória a Deus. Muitas vezes os religiosos têm uma palavra para você, tem realmente algo, uma oração para fazer com você, mas muitas vezes o seu problema não é resolvido. Não reclame de Deus, não reclame das pessoas, porque não resolve os seus problemas, porque tem problema que só um pode resolver. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Outras pessoas estariam ali no meio daquela grande multidão que nós poderíamos tentar descobrir de alguma forma, glória a Deus, mas glória a Deus, vamos passar para outra multidão. Com certeza, se era uma multidão e era grande, muitos outros grupos estavam ali no meio. Mas vamos passar para a multidão que nós poderíamos chamar da multidão da vida. Essas duas multidões se encontraram, não é verdade? Mas vamos ver se naquela outra multidão que se encontrou com a multidão que conduzia o jovem para a sepultura, se tem alguém que possa resolver o problema daquela mulher que vinha chorando, triste, abatida, e reverter o quadro daquele jovem. Glória a Deus. O versículo também, o texto, se você prestar atenção, mostra que era uma grande multidão e os discípulos de Jesus. Vamos deixar os discípulos à parte e vamos para a multidão que estava seguindo e acompanhando a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem estaria no meio daquela grande multidão que acompanhava Jesus? Em primeiro lugar, nós não vamos falar todos, é claro, mas podemos dizer alguns. Em primeiro lugar, estava no meio daquela grande multidão os que seguiam a Jesus só por causa da comida. Os irmãos, mas o texto não diz, mas é uma questão de proporção, de estatística mesmo. Você vê que o próprio Jesus diz assim, olha, não disse poucos, ele diz, muitos me seguem por causa do pão que eu multiplico. Se Jesus diz, muitos me seguem por causa do pão que eu multiplico, essa representação estava lá no meio da grande multidão. Queria só ver a multiplicação, queria só provar do pão que Jesus multiplicava, queria só a comida. É como diz assim, só quer a cesta básica, só quer o pão que perece, mas nada com o pão que permanece. Louvado seja o nome do Senhor. Estava no meio daquela grande multidão, que poderíamos chamar a multidão da vida. Porém, esses que queriam só a comida que Jesus dava, eles não puderam fazer nada por aquela mulher, resolver o seu problema, e nem tampouco por aquele jovem. Até as multidões se encontraram. Eles poderiam ter feito um esforço para fazer alguma coisa, mas eles não fizeram. Louvado seja o nome do Senhor. Quem estaria ali no meio daquela grande multidão? Estamos indo bem rápido para nós concluirmos com uma oração. Glória a Deus. No meio daquela grande multidão seguia Jesus, tinha pessoas que estavam ali para ver se pegava Jesus na última falha. Os irmãos lembram que em várias passagens da Bíblia sempre mostra os escribas, os fariseus por ali, testando a Jesus, não é verdade? Envolvido ali no meio da multidão, no meio daquelas pessoas que seguiam a Cristo, para ver se pegava Jesus na última falha, para o entregar. Glória a Deus. Muitas vezes eles chegaram com uma moeda e dizendo, Senhor, é lícito dar o tributo a César? Aí Jesus disse assim, esse dinheiro de quem? Esse é de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles queriam pegar Jesus em alguma coisa, mas Jesus, irmão, ele não tinha o dom da palavra da sabedoria. Ele é a própria sabedoria de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele se saía muito bem. Glória a Deus. Se ele dissesse, dê a César, isso era uma
interpretar do Império Romano, que alguém está pensando aí, está querendo que seja escravo do Império. Você não dê, olha aí, ele está indo contra leis, contra o Império, manda prender, manda matar, e outros motivos aí por trás que eles queriam pegar Jesus. Os irmãos lembram quando eles chegaram com aquela mulher adúltera, que tinha sido pega em adultério, em vez de trazer bom para sua mulher, não é verdade? E chegaram para Jesus e perguntaram se, resumindo, se a mulher se podia ser apedrejada, porque a lei de Moisés dizia que era para apedrejar. O que é que Jesus dizia? Aí Jesus demorou a responder, nem se apressou, irmão. Deus, Ele tem prazer em responder a oração, o pedido, e ouvir a conversa do crente, do servo de Deus, do fiel, do obediente, e não daqueles que têm más intenções, que não estão bem intencionados, que estão embutidos no meio do povo de Deus, mas na verdade não é povo de Deus. Jesus demorou, ficou escrevendo na terra, e ele insistiu em perguntar. Aí Jesus disse: entre vocês, quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra dela. Se ele dissesse, não atire pedra, ele está em contra a lei de Moisés. Se ele dissesse, atira a pedra, esse é o homem que veio para dar vida, agora está mandando matar. Eles queriam pegar Jesus em alguma coisa. Essa representação estava no meio daquela grande multidão também. Por mais que o texto não diga, mas você tem várias passagens escritas, os fariseus e outros religiosos ali no meio, observando os milagres que Jesus fazia, observando as palavras, para pegar ele em alguma falha, em alguma coisa, para o acusá-lo e ele ser preso e, consequentemente, ser morto. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas esses que queriam pegar Jesus em alguma coisa não puderam resolver o problema daquela mulher e nem reverter o quadro daquele jovem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem estaria no meio daquela grande multidão? Os que queriam as curas e os sinais. É uma questão de lógica que você vê na Bíblia. Jesus curava muitos irmãos. Ele chegava assim de uma multidão e curava todos, na maioria das vezes. Em Nazaré não pôde fazer muito, e o povo creu, não é verdade? Ele curou poucos, impondo as mãos, precisava tocar para ajudar a fé deles. Glória a Deus. Mas Jesus curava multidões, e a fama se espalhou, e as multidões vinham a ele querendo curas. Então era uma multidão e era grande. Então estavam ali, no meio daquela grande multidão, os que queriam curas. Os que queriam curas, eles não puderam fazer nada por aquela mulher, porque eles estavam na necessidade também, eles estavam precisando. As multidões se encontraram, mas eles nem se esforçaram, eles estavam olhando para as suas necessidades, eles queriam um milagre, eles não tinham condições de fazer um milagre por aquela mulher, nem tampouco por aquele jovem que estava morto. Glória a Deus. Mas a multidão era grande e os que queriam curas estavam ali. Dentre os que queriam curas, nós podemos fazer uma classificação. Que possivelmente estavam ali no meio daquela multidão, além de ser grande, né? Então, possivelmente, eles estavam ali também. Glória a Deus. Quem? Os que queriam a cura, ver a cura só por uma curiosidade. O texto não diz isso, mas é uma questão de lógica, irmão. Tem gente assim, ele lá na igreja evangélica, está acontecendo milagre, acontecendo cura. Às vezes a pessoa vive prostituído, vive na idolatria, é religioso, é convencido das doutrinas que ele crê lá. Se é verdade, mesmo que se está fazendo oração e alguém está sendo curado, eu quero só ver. É uma curiosidade. As pessoas têm curiosidade, querem ver como um show. Eu quero assistir de camarote se realmente está acontecendo milagres. São pessoas que são acostumadas a ir para centros, para palcos, a observar os shows, não é verdade? São pessoas que gostam realmente das coisas misteriosas, não importa de onde vem, ele quer ver a cura, ele quer ver os sinais. Às vezes ele não está doente, mas eu quero ver esse negócio. Isso aqui mexe a mão no pulso e acontece um milagre. Pega uma bola de cristal e olha, vê e um sinal acontece. Ele não quer saber isso aqui. Você pode ser de horóscopo, vai dar tudo certo. Até as enfermidades não vem mais. E o casamento vai dar certo. São pessoas que não querem saber de onde vem. Ele quer sinal, ele quer cura, ele quer o sobrenatural. Então somos curiosos, estavam ali também, os que queriam as curas só com essa intenção.
E um exemplo foi o próprio Herodes, quando Jesus estava diante dele, aí era sentindo com autoridade, né? Mas assim, agora faça um milagre aí que eu vi. Tudo para ele não estava se sentindo que precisava de um milagre. Ele queria ver um milagre, ele queria sentar no canto, ele tinha tomado conhecimento que Jesus operava milagres, então ele queria sentar e observar Jesus fazendo com que umas mágicas. Jesus nunca fez mágica, fazia milagre. Ele queria ver milagre como quem quer ver mágica. Irmãos, estão entendendo? Milagre não é por capricho, não é para a gente assistir como quem está vendo uma mágica. Milagre é por necessidade, é para a edificação da igreja, é para a glória de Deus, é para a salvação de alma, é para a libertação de vida. Glória a Deus, milagre é para o nome de Jesus ser glorificado. E se você crê, o milagre pode acontecer nesta noite. Quem crê, levanta a mão para o alto e aproveita e glorifica aquele que pode fazer milagre neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Era uma multidão, irmão, e era uma grande multidão. Jesus não fez o milagre na hora, mas Jesus sabia que Herodes precisava realmente do milagre. Ele fazia tempo que vinha intrigado de Pilatos, e Jesus ali, em meio à sua crucificação, naquele período, aconteceu um milagre e eles passaram a se tornar amigos e a se falar. Glória a Deus. Mas na hora que ele queria assistir os milagres, Jesus não fez. Glória a Deus. Então ali no meio da multidão, os que querem curas, tem os que querem com várias intenções. Tem os que querem para si, tem os que querem lá detalhadamente, tem os que querem com um parente, não é verdade? Tem os que querem para um amigo. A irmã falou aqui que veio pedir oração por alguém, Deus já está operando. Glória a Deus. Então tinha ali. E tem os curiosos que querem só assistir os milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Dentre aqueles que queriam os milagres, tinha uns que queriam que Jesus fizesse um milagre para ver se realmente ele era de Deus. Aprenderam com o pai deles. Que o diabo contemplou Jesus: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus não precisava provar, irmão, para Satanás que era o filho de Deus. Jesus sabia que era o filho de Deus, ele sabe que é o filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí alguém chegou, ele passando o sinal, se tu és filho de Deus. Então Jesus disse assim: uma geração adúltera e perversa pede um sinal. Pô, então não é podendo pedir um sinal, não? Ele está falando daquelas pessoas, irmãos, que eles não creram em Deus ainda. Nós já cremos em Deus. Aleluia. Nós já servimos ao Senhor. São pessoas que colocam em condição. Eu creio se o Senhor fizer isso. Às vezes nós estamos dizendo para Deus que ainda faz, não é verdade? Glória a Deus. Mas ali no meio da multidão tinha aqueles que queriam um sinal para ver se realmente aquele Jesus era de Deus. Ele queria uma cura, ele queria ver um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, no meio daqueles que querem curas, e possivelmente ali também, tinha um grupo que queria cura. Você vai ver que é uma questão de lógica, para receber e ir embora. Ele não acreditava nos ensinos de Jesus, na doutrina dos apóstolos que Jesus estava ensinando a eles. Glória a Deus. Mas o que é que eles queriam? Receber e ir embora. Quem conhece um crente, quem foi crente e recebeu um emprego, recebeu uma peça que ele estava pedindo, se aposentou, casou, ou ganhou um carro, e depois deixou o evangelho? Alguém conhece aqui? Alguém aqui? Ó, já apareceram alguns aí. Eu não levanto a mão para, né, apareceram esses aí. Glória a Deus. Sempre tem desses que depois que recebe a bênção, irmão, vai embora. Ali tinha pessoas que queriam receber a cura de Jesus e ir embora. Não queriam realmente seguir a Jesus. Um exemplo, irmão, a gente pode ver um estatista na Bíblia. Os 10 leprosos, todos os 10 foram curados. Quantos voltaram para agradecer? São os 9, ó. Foram embora, não lembraram nem de Jesus mais, irmão. Glória a Deus. Só quer receber, mas antes de receber, vieram tudo clamando os pés do Senhor, não é verdade? Então, no meio dos que querem cura, tem esse. Ele quer só receber a saúde dele, ó, e negócio de obedecer a Jesus, nada. Glória a Deus. Mas esses também não puderam resolver o problema daquela mulher e nem reverter o quadro daquele jovem. Nem os que estavam com curiosidade, nem os que queriam um sinal para ver se Jesus vinha de Deus, nem os que queriam receber e ir embora. Mas ainda tem uns que são melhores
maiores do que estes últimos que querem receber e ir embora. São os que só seguem a Jesus se receber. Só se torna discípulo se receber a cura. Tem desses também, mas ele é melhor que os outros, porque ele recebe agora, né? E esse, se ele receber, ele permanece. Pronto, agora eu vou seguir. Não era para ser assim. Recebendo ou não, era para seguir a Jesus. Não é verdade? Mas tem pessoas que colocam a condição: se eu receber, eu sigo. Quem sabe se o cego de Jericó não era assim, né? Cego, ficava difícil até de acompanhar Jesus, sentado ali. Mas a Bíblia diz que ele foi curado, recebeu a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Estava ali no meio também. Eu estou no meio da multidão, eu estou seguindo Jesus aqui. Agora, para tornar discípulo, se eu receber a cura, eu sigo, eu vou ser discípulo dele o resto da minha vida. Glória a Deus. Mas esses também não puderam resolver o problema daquela mulher, nem reverter o quadro daquele jovem. Louvado seja Deus. Com certeza muitos outros estavam ali no meio daquela grande multidão que seguia Cristo. Porém, para nós concluirmos, vamos deixar as duas grandes multidões e vamos para o meio dos discípulos, para ver se tem alguém que possa resolver o problema daquela mulher e daquele jovem. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Dos discípulos nós vamos dividir o joio e o trigo. Vamos dividir em dois grupos, o joio e o trigo. O joio, vamos colocar o representante, Judas Iscariotes. Estava ali, andou com os apóstolos. Vocês vão prestar atenção no texto, eu pelo menos entendo que eles, quando andou com eles, Jesus deu poder a eles consultaram com os outros. Ele orou pelos enfermos com os outros, ele pregou o evangelho com os outros, ele se reunia, ele foi escolhido por Jesus também. Porém, irmão, deixou o diabo agir, era o filho da perdição, estava profetizado, não é verdade? Deus sabe do futuro, deixou o inimigo o enganar, glória a Deus, e infelizmente ele caiu. Mas aquele Judas estava ali e ele não fez nada por aquela mulher. As multidões se encontraram, ele não fez nada por aquele jovem, e nem tampouco os demais que faziam parte do grupo do joio também não puderam fazer nada. Se Judas fosse fazer alguma coisa por aquela mulher, possivelmente, sabe o que era? Chegar lá e dizer assim: sobrou alguma coisa desse jovem aí, para nós botar na tesouraria da igreja, alguma roupa para a gente ajudar os necessitados. O interesse de Judas era nas finanças. O interesse de Judas, ele queria para si próprio. O próprio Jesus sabia daquilo, mas não expôs para o povo. Não é verdade? Mas repreendeu Judas, quando Judas certa vez repreendeu a mulher, porque a mulher quebrou aquele perfume, segundo Judas estava desperdiçando. Ela poderia vender e ajudar os pobres, colocar na tesouraria da igreja. Glória a Deus. Mas Jesus disse: os pobres vocês sempre têm com vocês. Esse negócio que todo mundo vai ficar rico, isso não existe, não. Os pobres sempre vocês vão ter com vocês. Mas ela fez isso por mim. Em outras palavras, Jesus falou algumas coisas, né? Me preparando para a minha morte e tal. Mas Judas e o joio não pôde fazer nada por aquela mulher, nem tampouco por aquele jovem. Mas os discípulos de Jesus, discípulos, irmãos, não são apóstolos. Mas os apóstolos, eles são, glória a Deus, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória. O céu não vai gostar assim, não sei o que é isso. Glória. Não, por favor. Baixa o som dele. Então, irmãos, nem todo discípulo é apóstolo, mas todo apóstolo é um discípulo de Cristo, um aprendiz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, dentre os discípulos, vamos destacar aqui a representação deles, os apóstolos que estavam ali seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Estavam ali todos eles. Porém, irmãos, eles poderiam até fazer alguma coisa por aquela mulher. Eles poderiam até fazer alguma coisa por aquele jovem. Por quê? Porque Jesus certa vez deu poder a eles para orar pelos enfermos no nome de Jesus Cristo, para expulsar os demônios, para limpar os leprosos e até para ressuscitar os mortos. Porém, e ali eles tinham toda a segurança, Jesus estava com eles. Porém, eles ficaram tímidos. A semelhança daquele momento que eles estavam dentro daquele
barco, Jesus dormindo, como homem descansando, e a tempestade, o mar bravio, eles ficaram com medo, até com medo tinham pescadores experientes, aí ao mar alto, mas eles acharam que iam morrer naquele dia, e começaram a chamar Jesus, acordar Jesus. Jesus chegou, acalmou a tempestade, o mar bravio, e deu uma lição para eles: glória a Deus, até quando eu estarei convosco? Porque sois tão tímidos, não tendes fé? Jesus queria que eles usassem a autoridade que Jesus já deu, fizessem uma oração, se pedir em nome de Jesus, fizessem alguma coisa, mas ficaram com medo. O medo é o contrário da fé. Eles temeram, acharam que ia morrer. Não, um barco que Jesus está, ele não pode afundar. Se Jesus está no seu barco não afunda. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Coloca suas finanças na mão de Jesus, coloca seu casamento na mão de Jesus, coloca sua família na mão de Jesus, coloca sua saúde na mão de Jesus, coloca tudo que é seu na mão de Jesus, e esse barco não vai afundar, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas eles ficaram ali parados, não fizeram nada. Glória a Deus. E agora? Não tem ninguém no meio daquela multidão que possa resolver o problema daquela mulher? Diz o texto no versículo 13: e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Quantas vezes você está dizendo: Senhor, eu estou querendo uma cura, e o Senhor só vai falar comigo? Senhor, eu estou querendo um milagre, aí o Senhor só vai dizer: não temas. Senhor, não é isso que eu quero. Mas irmãos, antes do milagre veio a palavra do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Se Jesus está falando com você, é porque você está próximo dele, você está ouvindo a voz dele. O seu milagre também está bem pertinho. Primeiro vem a voz, primeiro vem a palavra, e depois vem o milagre. Primeiro vem a palavra e depois vem o milagre. Receba a palavra de Deus nesta noite, e depois o milagre vai acompanhar, em nome de Jesus. Foi pela palavra de Deus que todas as coisas foram criadas. Glória a Jesus. Não murmure, porque Deus está te dando a palavra, está te consolando, está te confortando, e não resolveu o seu problema ainda. Dê glória a Deus por ele estar falando com você, porque a palavra de Deus é consoladora. Paulo pediu a Deus, a Jesus, retirar o espinho da sua carne, orou por 3 vezes, mas Jesus só disse: a minha graça te basta. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. A Bíblia não fala em nenhum momento que Paulo recebeu aquilo que ele estava pedindo, mas a palavra de Jesus foi consoladora e foi confortadora. É como quem diz assim: Paulo, você acha que precisa do milagre, mas eu entendo que você precisa é da minha palavra e da minha graça. A minha graça te basta, Paulo. Eu vou te usar nessa luta, nessa dificuldade, nesse problema, nessa aflição, nessa provação. Eu não vou deixar de te usar. O espinho está voando, mas eu estou contigo. Satanás está dizendo que você não está com Jesus e Jesus não está com você por causa da luta que você está enfrentando. É mentira dele. Paulo e Silas estavam presos, mas estavam cantando e orando, e Deus mandou o terremoto que abalou o cárcere. Ei, nessa luta vai cantando e vai orando, que as prisões vão se abrir. Nessa luta vai cantando e vai orando, Deus vai mandar o terremoto. Não pare, deixe de murmurar, de blasfemar, de dizer palavras fortes. Abre a tua boca para adorar, e o milagre vai acontecer. Quem crê que o milagre vai acontecer, aproveita agora e adora. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Adore a Ele, porque Ele é digno de glória e de honra. Glória a Jesus. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Se Ele já falou contigo, é porque o teu milagre está bem pertinho. Oh, aleluia, glória a Jesus. Deus sabe qual é o milagre que você está precisando. Oh, alabaçuriana, oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E vendo ao Senhor,
moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, glória a Deus, e os que o levavam pararam, glória a Deus, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Glória a Deus. Saiu do meio da multidão Jesus Cristo, o Filho de Deus, para reverter o quadro, resolver o problema daquela mulher e reverter o quadro daquele jovem. Jesus só fez o milagre quando tudo parecia perdido. Olha você, irmão, diga assim: tudo parece que está perdido. Jesus ainda faz milagre. Pode dizer para ele, diga: Jesus ainda faz milagre. Jesus ainda faz milagre. Jesus ainda faz milagre. Jesus ainda faz milagre. Eu creio na palavra e deixa o milagre acontecer. Eu queria ser renovado por Deus. Receba esta palavra e receba o renovo de Deus na tua vida. Glória a Jesus. Eu queria uma cura. Receba esta palavra e receba a tua cura pela fé. Glória, eu queria ser batizado. Receba esta palavra e receba o poder de Deus que vem por esta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta-te, levanta-te, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. Está aqui o seu problema resolvido. Glória a Jesus, está revertido o quadro desse jovem. Glória a Deus, os meus apóstolos, os meus discípulos falharam, os meus seguidores, eles não fizeram, mas eu estou aqui para fazer. Aleluia. Pode sentir a presença dele. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Glória a Deus, aleluia. Ele creia que Deus vai fazer uma visita especial. Ele já habita em você, mas essa visitação é para fazer algo especial, é para fazer um milagre. Glória a Jesus, aleluia. É para fazer o impossível quando tudo parece que está perdido. Jesus chegou e fez o milagre. Se você crê que Deus tem um milagre para você nesta noite, vem aqui para frente e nós vamos fazer a oração. Jesus que opera milagre está aqui. Feche os seus olhos, pode glorificando, pode exaltando, pode adorando em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus preparou esta noite para você. Deus preparou esta noite para você aqui neste lugar. Se liga com Deus, feche os seus olhos. Não espere do homem, só adore. Se Deus já falou com você, o milagre está vindo, o milagre está chegando. Creia, use a tua fé agora. Louvado seja o nome do Senhor. Este sintoma de chikungunya que parece que não acaba mais. Creia que hoje ele desaparece em nome de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga para Deus qual é o milagre que você está esperando dele. Diga para Deus, começa a dizer, começa a orar agora. Cala a tua boca e diga: Senhor, o meu milagre é isso aqui que eu quero. Aleluia, os homens falharam, as mulheres falharam, os amigos falharam, os vizinhos falharam, a família falhou. Eu estou sozinho, Senhor. Você não está só. Deus está vendo a tua necessidade. Deus está assistindo. Já estão levando o defunto para ser sepultado, mas vai ter que parar. Aleluia! Vai ter que parar, porque a intervenção divina já está chegando. Eita, glória, 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 glória a Deus. Fecha seus olhos agora, a glória de Deus está descendo. A unção de Deus está descendo, o poder de Deus está descendo. Este poder que desce é para curar, este poder que desce é para renovar, esse poder que desce é para restaurar, esse poder que desce é para libertar, esse poder que desce é para fortalecer, é para animar. Glória a Deus, aleluia. E você receber a tua vitória nas mãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Vai pedindo a sua bênção, mas vamos orar. Glória a Deus, aleluia. Vou começar a
orando pelos enfermos. Glória a Deus, aleluia. Se você está com ainda alguma coisa do chikungunya, use a tua fé. Jesus pode fazer um milagre. Glória ao nome do Senhor Jesus. Minha menina teve uma chikungunya. Glória a Deus, eu nunca vi daquele jeito. Pode ter pior. Ela chegou agachada, não andava não. Eu pensei que ela estava brincando. E eu deixa brincadeira, brinca muito ela. Ela chegou do quarto pé. De manhã, a gente na cama. Eu sei que ela estava brincando, deixa brincadeira. Eu só vi que era verdade quando a placa desceu. E ali, a gente já era da família, né? Já se comove. E ali, quando eu vi a lágrima descendo, eu vi que o negócio estava forte. E ali a gente fez uma oração, Deus teve misericórdia, ela já começou a andar normal. Glória a Jesus. Glória a Deus. Mas tem milagre, glória a Deus, tem processo, viu? E hoje vai começar um milagre na vida de alguém que está aqui. Glória a Jesus. Glória a Deus. E eu vi que o negócio era forte e li os textos da Bíblia para ela, para aumentar a fé dela. Umas histórias sobre cura divina que Jesus curava. Glória a Deus, glória a Jesus. E quando eu senti que ela estava com fé, eu usei uma linguagem dela. Disse assim: Jesus cura chikungunya ou não? Ela disse: cura. Glória a Deus. E eu li os textos da Bíblia. Então vamos fazer uma oração e creia na vitória que Deus vai te dar. Ela já estava andando. Eu sentei mais ou menos uma hora lendo os textos da Bíblia, explicando para ajudar a fé dela. Mas criança, irmão, é aberta mesmo para as coisas de Deus. Glória a Jesus. Ela creu de uma forma, glória a Deus, não precisou mais andar agachada. Passou 3 irmãos com a chikungunya, negócio de meses. Ela passou 3 dias, 3. E todo dia está curada, você crê, e Jesus te creio. Pois esse resto que vai sair. É um processo na sua vida. 3 dias chikungunya foi na vida dela. E nos 3 dias o que ela tinha era febre, fastio e o esmorecimento. Pronto. Do 3º dia em diante, não teve mais nada, já faz mais de meses. Ela não teve mais nada. O irmão sabe que a chikungunya, eu não li a parte científica, mas o irmão sabe que a chikungunya fica voltando. Eu tive, ela não saiu, mas ela fica ali, sabe não? Com esforçozinho, coisa volta. Eu tive, e lá na frente senti de novo. Neguinha teve, lá na frente sentiu de novo. Lá na igreja, quem tem, desbrotou com agora. Lá na frente começa de novo. Mas ela acabou. Acabou. O Deus que te cura está aqui nesta noite. O Deus que abre porta está aqui nesta noite. O Deus que faz milagres está aqui nesta noite. O Deus poderoso está aqui nesta noite. Feche seus olhos aí. Glória a Jesus, oração do cura divina. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. E depois nós vamos, louvado seja Deus, orar pelos demais milagres. Glória a Deus, que porta, para Deus abrir porta nesta noite. Se alguém falhou com você, Jesus não vai falhar. Aleluia! Você está sentindo a presença dele, aproveita para adorar, para glorificar, para exaltar, e para adorar, e para agradecer. Já começa a agradecer pela tua vitória. Esta noite é noite de vitória de Deus. Aleluia, 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 glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Hoje também, glória a Deus, é uma noite que Deus está fazendo uma limpeza em alguém. Alguém está recebendo uma limpeza de Deus. Eu estou falando baseado no que Deus já mostrou, já confirmou. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Jesus, aleluia. Deus amado, Deus eterno, em nome de Jesus, vem agora, Senhor. Nós apresentamos teu servo, venha dando saúde, venha curando, vem fazendo milagre. Pai amado, Pai eterno, nós apresentamos as enfermidades a ti, Senhor. Tu és o que cura, é no nome de Jesus que eu me dirijo a ti, confiando, meu Deus, na tua palavra, é no nome do teu filho Jesus Cristo. Nós te pedimos, venha dando saúde ao teu povo, venha curando o teu filho. Ele precisa trabalhar, ele precisa vir à igreja, ele precisa se esforçar, mas meu Deus, pegou chikungunya ou outra enfermidade, meu Senhor e meu Deus, esses sintomas, meu Deus, estão permanecendo no corpo, Pai, mas tu és Deus de milagre, tu és Deus de maravilha, tu és Deus que cura, tu és Deus que liberta, tu és Deus que opera, tu és Deus que realiza. Deus amado,
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então vem dando saúde, vem fazendo milagre agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos errar o nome que é sobre todo nome, que é o nome do teu Filho Jesus Cristo. Senhor, e pedimos a ti, cura todas as enfermidades e arranca os sintomas de chikungunya e cura este mal para agora do teu nome. Toda doença, toda enfermidade, em nome de Jesus, desapareça agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Não estamos te pedindo, estamos te passando a ordem, confiando não em nós, mas na palavra de Deus, e no nome de Jesus, e na direção de Deus. Nós dizemos para ti agora, doença, saia a dor, saia a dor no ombro, saia a dor na perna, a dor no joelho, a dor nos pés, saia agora em nome de Jesus. Febre, esmorecimento, problema na clavícula, é parecido com o torcicolo, dor nos pés, glória ao nome do Senhor, outro sintoma de chikungunya, seja queimado agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Problema de coluna, dor na coluna, chikungunya vai embora, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, é no nome de Jesus que eu dirijo aqui agora. Acabou. Glória a Deus, aleluia. Vem Jesus curando de outras enfermidades, vem dando saúde, vem fazendo milagre, vem fazendo o impossível acontecer, vem curando alguém agora da perna, em nome do Senhor Jesus. Cura do tronco, cura do crânio, cura do Senhor, meu Deus, aleluia, superiores, órgãos internos, receba o teu milagre pela fé, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo mal, doença, enfermidade, em nome de Jesus, sai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos a ti cada vida, e queremos te agradecer, meu Deus, pela resposta do Senhor nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai usar a tua fé, nós estamos orando ainda, feche os olhos, vamos concluir com oração geral. Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Fica de olho fechado, segura a tua bênção pela fé. Glória a Deus, aleluia. Você vai usar a tua fé aqui. Glória a Jesus, aleluia. Começa a fazer o que chikungunya não deixar você fazer. Glória ao nome do Senhor Jesus. Procure a dor aonde estava, procure aquele mal que você estava sentindo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Se você não podia levantar o braço, levante. Se o ombro doía, procure a dor agora, em nome do Senhor Jesus. Outra enfermidade servindo no corpo, comece a procurar pela fé. Não procure não. Glória a Deus, identifique. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, a sua cura, a sua saúde, pelo poder do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adorando a Deus, adorando a Deus. Você vai buscar o renovo de Deus. Seja renovado pelo poder do Espírito de Deus que está aqui nesta noite. Você que faz uns dias que não fala em mistério com Deus, se liga com Deus agora e receba este poder de Deus na tua vida agora. Esta variedade que Deus te entrega neste lugar. Glória a Deus, adorando a Deus. Glória a Deus, já sentiu que foi curado aqui. Vá adorando. Levanta a mão assim bem alto. Quem sentiu que foi curado? Só quem sentiu que foi curado. Segura a mão bem alto. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, os outros irmãos baixam a mão. Glória a Deus, vai adorando, vai glorificando, vai exaltando. Louvado seja o nome do Senhor. Quem já está certo que recebeu uma cura aqui, deixa a mão levantada. Só deixa levantada quem já sentiu que foi curado neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Quem já tem certeza que foi curado, você chegou com um problema e não dá mais, deixa a mão levantada assim. Glória a Deus, levanta a mão lá. Segunda mão. A irmã aqui, a irmã aqui, a irmã lá atrás. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas não, eu não senti não. Mas você pode ter recebido a sua bênção. Tem coisa que é no processo, tem coisa que é na hora, mas tem coisa que é no processo. Glória. A irmã tem certeza que foi curada? A irmã também tem certeza. Chegou doente. Hã? Não, peraí, vem aqui, por favor. A irmã tem chikungunya, foi levantada assim. Mas quando a senhora levanta, dói? Está doendo agora? Quantos dias faz que a senhora não podia fazer isso, levantar? Mais de 2 meses? Eu pergunto aos irmãos, Jesus curou chikungunya ou não cura, irmão? Cura. A irmã foi curada também? De quê? Sente uma dor aí como uma ventoinha. Aí a senhora estava sentindo, estava, e agora passou. Glória a Deus. Quem mais foi curado? Quem mais? Não, eu não fui não. Você que pensa. Analise e agradeça a Deus pela vitória que Deus te deu. Amém? Glória a Jesus. Deus amado, nós te pedimos, Senhor, faça outros milagres em outras áreas aqui nesta noite. Área familiar, área do casamento,
Chega, meu Deus, é o Senhor quem vai ressuscitar. É o Senhor quem vai fazer um milagre. É o Senhor quem vai operar maravilha. Chega, meu Deus, na área espiritual, essa pessoa que chegou aqui, meu Deus, arrasada, que chegou aqui cabisbaixa, que chegou aqui sem força, traz o renovo, traz a restauração, traz a libertação, traz a alegria, traz o ânimo para a glória do teu nome. Outros milagres nós não pedimos, Senhor, mas o Senhor é poderoso para fazer. Nós cremos e já te agradecemos por tudo que o Senhor fez neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória. Quem crê que recebeu o pensamento de Deus?